Olá, estudante! Tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre a diferenciação das gônadas. Bora? O objetivo, então, da nossa aulinha é estudar aí a diferenciação sexual, né? E aí conhecer, então, as estruturas anatômicas embrionárias que dão origem à formação de cada uma das genitálias, masculina e feminina. Vamos começar, então, aí compreendendo a gônada primordial. Essa gônada primordial, então, ela tem a capacidade de se diferenciar tanto para a formação da genitália masculina quanto a genitália feminina, né? Então, essas gônadas, elas vão se formar a partir das cristas gonadais, né? Lá no epitélio celomático da camada do mesoderma, ok? Então, lá na quinta semana do desenvolvimento, quinta semana, finalzinho do primeiro mês de gestação. Então, essas cristas gonadais, elas vão formar saliências mediais ao mesonefro, que é o nosso futuro rim, ok? Então, veja que adjacente a essas gônadas vão estar aí os ductos mesonéfricos, antes chamados de ductos de Wolff, né, que darão origem às estruturas masculinas. Temos também, lateralmente, aí, ao ducto mesonéfrico, então, paramesonéfrico, ou antes chamados de ductos de Miller, eles vão dar origem aí às estruturas femininas, ok? Então, vamos observar aqui nesta imagem de embriologia, aulinha de embriologia dentro da anatomia. Então, de um embrião aí indiferenciado, tá? Observe aqui a crista do tecido gonadal, né? Essa crista gonadal, e esse epitélio celomático aqui, tá? Então, dessas células aqui, elas vão dar origem, então, tanto à formação feminina, futuro ovário, quanto à formação masculina, futuro testículo, tá ok? Então, observe aqui a formação do ducto paramesonéfrico, tá? Que nos meninos não tem função, beleza? E o ducto paramesonéfrico, que nas meninas vai ter função, beleza? Então, observe aí, ó, que desses cordões aí, desse epitélio celomático, da crista gonadal, vai dar origem, então, à formação inicial desses cordões testiculares, que vai formar essa rede toda testicular aqui, futuros túbulos seminíferos, não é? E aí, a gente vai ter o que, então? A indução da diferenciação desse ducto mesonéfrico nos meninos e a degeneração do ducto paramesonéfrico nos meninos, beleza? E aí, vamos para a formação das meninas. O que a gente vai ter aqui de interesse? Então, o ducto paramesonéfrico vai ser estimulado, né? E o paramesonéfrico vai ser aí, então, induzido a apoptose, a regressão. Tranquilo, né? Então, observe aí que neste embrião, ainda indiferenciado, os dois pares de ductos, tanto de Miller quanto de Wolff, eles vão se esvaziar dentro do seio urogenital deste embriãozinho. Então, no embrião inicial, o que a gente vai observar? Né? Que ele pode conter aí os dois pares de ductos e as cristas genitais, as cristas gonadais, que podem se diferenciar tanto em testículo quanto em ovário. Quem vai comandar isto é sempre culpa da genética. Cromossomo Y comanda meninos. Se menina não tem cromossomo Y, então o comando é outro, beleza? Qual que é o comando principal aqui do bonitinho do Y? O cromossomo Y, petitinho, ele tem um gene específico, que é o SRY. Esse gene é o gene determinante do sexo do cromossomo Y. Esse gene expressa uma proteína de mesmo nome, SRY, então a expressão dessa proteína é que vai levar as células de sustentação da crista germinativa primitiva lá, né, a se diferenciar então e dar origem aos testículos. Isso acontece por volta da 7ª semana. 7ª semana, quase o finalzinho aí do 2º mês de gestação. Essas
células, então, que começaram a ser estimuladas pela proteína SRY, elas vão secretar, então, substância inibidora do ducto paramesonéfrico. Meninos não precisam desse ducto, então ele vai ser induzido à apoptose. Como? Uma substância inibidora mulleriana, que é chamada de MIS, né? Então, ela vai aí gerar, induzir, causar a apoptose nessas células do ducto paramesonéfrico. Sobre a influência aí, o bebezinho, sobre a influência do hormônio da gonadotrofina coriônica da mãe, né? Esse hormônio vai estimular, então, essas células intersticiais primitivas, as células de Leydig, lá no testículo, em formação, a secretar, então, a testosterona. Isso já na 8ª semana de gestação, então, final do 2º mês, tá? Essa testosterona aí produzida pela célula de Leydig vai estimular, então, o desenvolvimento do mesonéfrico, que é o ducto que interessa para a formação da gônada masculina. Esse ducto vai dar origem a epidídimo, ao ducto deferente, ao ducto ejaculatório e a formação da glândula seminal. Veja aí que os testículos eles vão se conectar, então, a este ducto mesonéfrico. Onde está formando o testículo? Lá na crista gonadal, que vai sofrer influência para dar origem às células testiculares, beleza? Então, vai formar aí uma série de túbulos que darão origem aí ao futuro túbulo seminífero. A próstata e a glândula bulboretral, elas vão ser formadas a partir de evaginação, projeções endodérmicas da uretra. Vamos ver isso mais à frente em imagens. Vamos falar, então, agora do desenvolvimento da gônada feminina. No caso do embrião feminino, vai ter, então, 2 cromossomos X. Se não tem cromossomo Y, não tem gene SRY. Então, essas cristas genitais darão origem a ovários. Por quê? Não tem uma produção de substância inibidora mulleriana, né? Produzida aí através da indução da expressão do gene SRY. Então, os ductos paramesonéfricos serão desenvolvidos. A extremidade distal desse ducto, então, vai se fundir e formar o útero e a porção inicial da vagina, e a porção proximal destes ductos não são fundidos e dão origem às futuras tubas uterinas, antes chamadas de trompas de Falópio. Beleza? Esse ducto o ducto mesonéfrico, que não precisa nas meninas, ele vai se degenerar e não contribui, então, para nenhuma estrutura funcional nesse sistema genital, porque não tem testosterona para levar a função, ao desenvolvimento desse ducto mesonéfrico. E aí, observe que as glândulas vestibulares maiores e menores se desenvolvem a partir de evaginações, mesma coisa, projeções endodérmicas do vestíbulo. O que é vestíbulo? Lembra de vestibular? Vestibular, né, para entrar na faculdade, então vestíbulo é a entrada da vagina. Como elas são aqui a porção externa, eles estão presentes aí na vulva. Vamos observar, então, aqui na imagem, né? Então, 5ª semana de gestação, bebezinho ainda com sexo indiferenciado. Tem um sexo genotípico sendo expresso. XY para meninos, XX para meninas. Então, aqui ainda o embrião não com sexo genético em expressão, né? Mas sem sexo fenotípico, sem a genitália formada, tá? Então, observe aqui a formação do ducto mesonéfrico, tá? O mesoderma metanéfrico aqui que vai dar origem, então, ao futuro rim, beleza? E aqui a formação do seio urogenital, né? Então, nesse seio urogenital aqui é onde vai dar origem aí a porção de bexiga, essa parte urinária, tá? Então, o ducto mesonéfrico, né, que a gente vai observar aqui, na 6ª semana. 7ª semana já começa aí a expressão desse sexo genético. Então, já pode haver aqui o início dessa diferenciação para sexo feminino ou sexo masculino. Então, a crista gonadal aqui, ó, dá origem às gônadas. Essas células vão ser diferenciadas aí de acordo com a expressão genética do cromossomo que esse embrião apresenta. Tá? Então, vai dar origem aí a ovário ou a testículo. Então, observe que o rim, ó,
vai em direção à cavidade abdominal, tá? Então, conforme ele cresce, vai para a cavidade abdominal, né? Sobe, né, em relação à posição. E aqui a gente já consegue observar a formação de, ó, ducto paramesonéfrico, ducto néfrico, né? Mesonéfrico, desculpa, a formação da gônada, beleza? E aí o seio, ó, o seio urogenital, onde esses dois ductos esvaziam, eles desaguam justamente no seio urogenital. Observe aqui o mesonéfrico e o paramesonéfrico, todos dois vindo em direção aí ao seio urogenital, tá? Então, observando aqui no final aí, ó, já em 8 semanas, 2 meses de gestação, esse embriãozinho já vai expressar o sexo genético dele. Então, vai ter aí a formação ou do sexo masculino ou do sexo feminino, dependendo dessa expressão, tá? Então, observe a formação da gônada, paramesonéfrico, mesonéfrico, e aí um deles vai entrar em degeneração de acordo com a expressão genética desse sexo. Então, estamos aí na 8ª semana de gestação. Então, eles vão ter aí a expressão desse sexo genético e começa a ter a diferenciação para a formação da genitália masculina ou da genitália feminina, né? Então, observe aqui, ó, ducto paramesonéfrico, para é lateral a alguma coisa em posição anatômica, tá? Então, paramesonéfrico, porque o mesonéfrico é esse aqui de dentro, ok? Então, mesonéfrico, ó, a crista gonadal, que vai dar origem à gônada, ou testículo ou ovário, o mesonéfrico e o paramesonéfrico. Seio urogenital, para onde os dois ductos, ó, eles desaguam justamente nesse espaço aqui, tá? Então, vamos ver aí a diferenciação para feminino e para masculino. No caso da expressão do Y, vai ter o que então? Eu vou expressar o cromossomo Y, eu vou degenerar o paramesonéfrico, não preciso desse ducto na formação da genitália masculina. Então, observe aqui que ele está sumindo, né? Está degenerando, tá ok? E aí, então, a crista gonadal vai dar origem aos tecidos do testículo, as células primordiais aí de desenvolvimento para o espermatozoide, e o ducto mesonéfrico vai dar origem, então, aí às outras estruturas da genitália interna masculina, tá? Então, aqui a gente consegue observar a formação aí do testículo na cavidade abdominal, que depois passa por um processo de descida, passagem no canal inguinal e alocação aí dentro do escroto, tá ok? No caso das meninas, tem 2 cromossomos X, vão ter o que então? Degeneração do ducto mesonéfrico, não vamos precisar dele, porque o paramesonéfrico ele vai dar origem então à formação de tuba uterina, e aí o primórdio aqui, ó, dos dois ductos que se fundem e dá início à formação primordial para útero e o iniciozinho também do canal vaginal, tá? Então, veja que o seio urogenital aí é a formação de bexiga, a parte urinária desse sistema, tá ok? Então, aqui a gente já observa, ó, ovário em posição, né, lateral à formação do útero. Ainda aqui, para a gente observar aí a diferenciação do ducto mesonéfrico e do paramesonéfrico, né? Justamente porque quem vai comandar isso tudo? Hormônio, gente. Células respondem a hormônios, a estímulos bioquímicos, beleza? Então, testosterona vai estimular a diferenciação dos ductos masculinos, os ductos mesonéfricos, tá? Então, o mesonéfrico aqui, ó, vai dar origem, então, aí a formação do ducto deferente, né? O primórdio da glândula seminal, tá ok? Então, aí a gente vai ter, ó, a parte de paramesonéfrico vai ser degenerado, no caso, masculino, tá? No feminino, então, o que que a gente vai ter? Degeneração do mesonéfrico, degenera o mesonéfrico e estimula a formação do ducto paramesonéfrico, tá? Fusão dos dois ductos aqui para dar o primórdio e o início da formação do útero e da vagina também, ok? Então, o hormônio antimuleriano ele vai promover degeneração do ducto paramesonéfrico. É aquela substância inibidora mulleriana, chamado hoje de hormônio antimuleriano, tá ok?
Então, sem esses hormônios, veja aqui, ó, a gente vai ter aí a degeneração dos mesonéfricos. Então, os paramesonéfricos, eles se desenvolvem sem supressão imposta pelo hormônio antimülleriano, tá? Tranquilo, né? Então, no caso aí da gônada masculina, né, esse embrião aí masculino, ele vai apresentar a produção de testosterona e essa testosterona vai ser convertida na dihidrotestosterona, que estimula o desenvolvimento da formação de uretra, próstata e genitália externa, que é o escroto e o pênis. A parte do tubérculo genital ele vai se alongar, dando origem ao futuro pênis, né? E a fusão das pregas uretrais vão formar, então, a parte esponjosa do pênis, né? No caso da uretra esponjosa, deixando a abertura apenas na pontinha, que é o ósseo externo da uretra. As eminências labioescrotais vão formar a bolsa escrotal, né? A parte externa. Ok? E aí, após o nascimento, esses níveis de androgênios eles vão cair, porque não tem mais aí estímulo através da gonadotrofina coriônica da mãe, né? Então, a secreção de testosterona ela vai ser diminuída. No caso das meninas, 2 cromossomos X, não é? Não tem o dihidrotestosterona, ou seja, o tubérculo genital ele vai dar origem à formação de um clitóris nesses embriões menininhas. E aí, essas pregas uretrais, elas vão se manter abertas, dando origem à formação dos lábios menores, e as futuras eminências aí, lábios escrotais, elas tornam-se os lábios maiores. Lembrando que o suco uretral vai dar origem ao vestíbulo, a entrada do canal aí, onde a gente vai observar a formação de clitóris, o ósseo externo da uretra feminina e ainda a entrada para o canal vaginal. Então, vamos observar como é que forma essa porção toda externa, né? Então, a gente vai ter aí uma prega uretral, dessa porção e dessa porção, que vão daí, ó, começar a se desenvolver a partir da porção de mesoderma, lá na região da cloaca do embriãozinho ainda indiferenciado, tá? Entre essas duas pregas tem um sulco uretral. Então, esse sulco é a abertura aí para o seio urogenital. Na porção superior, nós vamos observar aí a formação do tubérculo genital, né? Essa elevaçãozinha aqui. E aí, ainda temos as duas eminências, né? Eminência lábio escrotal, porque ou vira lábios ou viram escroto. Por isso, nome lábio escrotal. Tá? Então, observe aí que na formação dos meninos e das meninas, ó, é a mesma estrutura, só que elas vão se diferenciar para a formação de glande do pênis e formação de clitóris nas meninas. Já no embrião aí de 10 semanas, que em torno de 2 meses e meio de gestação. Então, aí, já no finalzinho aí desse desenvolvimento, ó, observe que essas estruturas vão dar origem, então, aí, aos lábios escrotais, vai dar origem às bolsas escrotais, né? A glande do pênis, de onde era antes tubérculo genital, tá? E nas meninas, a formação de clitóris. As eminências lábio escrotal, então, dá origem à formação do lábio maior, né? E essas pregas uretrais aqui vão dar origem à formação dos lábios menores. Vestíbulo da vagina, toda essa parte de entrada, onde a gente observa o quê? Ósseo externo da uretra e o ósseo para a vagina. Então, aí nesses estágios aí que o embrião ainda não tem um sexo estabelecido morfologicamente, pode-se fazer a sexagem genética desse embrião. Colhe o sangue materno e, através do plasma sanguíneo da mãe, há DNA materno circulante, porque células do bebê se misturam aí às células da mãe no sangue, via placentária, né? Então, aí a gente faz a sexagem desse embriãozinho para as mamães que querem fazer aquele bonito chá de revelação, ok? Então, bebezinho até 2 meses de gestação, entre 2 e 2,5, não dá para visualizar um sexo genético expresso aqui fenotipicamente. Então, com o desenvolvimento, apenas um desses sistemas vai se diferenciar e vai dar origem àquele sexo expresso pelo cromossomo. Então, primeira coisa, nós temos a expressão de um sexo genético,
sexo genético dá origem a um sexo fenotípico ou genital, tá? Que é diferente também do sexo comportamental. Este é outro detalhe para a gente conversar aí numa aula de sexualidade. Então, a permanência aí desses remanescentes, por exemplo, do ducto de Gardner, tá? Esse ducto de Gardner ele é lateralizado aí ao ducto paramesonéfrico. Eles podem, então, dar, se ainda existir vestígios, né, remanescentes desse ducto, pode ter aí formação de alterações, como, por exemplo, o cisto de Gardner, tá? Aqui na lateral, ó, do canal vaginal. Então, nesses primórdios embrionários aí, a gente vai observar aí essa diferenciação, tá? Então, observe que é o mesmo tecido que dá origem no embrião masculino, dá origem também no tecido do embrião feminino. Então, em ambos, a uretra ela só vai se originar a partir do seio urogenital. Então, daquele espaço para o seio urogenital é que vai dar origem à formação de uretra. A uretra masculina, no caso, ela vai ser um órgão tanto participante do sistema urinário quanto do sistema genital. Na mulher, somente sistema urinário, né? Que a gente observa aí sobre isso. Formação de útero, tubo uterina e vagina no embrião feminino. O que a gente vai observar? Que as extremidades distais do ducto paramesonéfrico, né? Eles vão se abrir para a cavidade celomática. Então, aqui na cavidade celomática, vão encontrar aí a formação dos ovários, tá? Então, dá abertura aí para as tubas uterinas em comunicação com os ovários. Já a extremidade aqui inferior ou distal desse mesmo ducto, ele vai se fundir, se fundem os dois ductos e formam, então, aí o quê? A projeção do futuro útero, né? Então, vai dar aí a formação deste útero primordial de encontro com essa placa que vai dar origem ao canal vaginal, tá? Então, quando esses ductos aí, eles se fundem, dá origem à formação do útero. Observe que o seio urogenital, né, vai dar origem, então, aí à bexiga urinária e à uretra, tá? E o útero vai ser formado aí a partir da junção desses dois ductos paramesonéfricos. Quando esses ductos paramesonéfricos eles não apresentam uma fusão correta, como aqui na figura A, que a gente observa, a gente pode ter uma fusão incompleta, então os dois ductos continuam separados, então dá a formação aí desse útero bicorno, tá? Ou então aí uma duplicação desse útero, então seriam dois úteros com dois canais vaginais. Ou também aí um útero unilateral com um corno uterino aqui em posição não completa, tá? Ainda assim, pode haver apresentação aí da atresia, né, a ausência desse espaço aqui para a formação de colo uterino, ou atresia também da formação do canal vaginal, tá? Então, essas são alterações aí na formação desses primórdios uterinos e vaginais também. No caso da genitália dos meninos, né? Então, esse testículo ele é desenvolvido aí dentro da cavidade abdominal e ele deve passar pelo canal inguinal, tá? E se posicionar, então, dentro da bolsa escrotal. Então, observe aí que esse trabalho todo vai acontecer, essa realocação, lá durante a 26ª semana. E aí, isso pode levar mais ou menos aí 3 dias, tá? Em torno lá da 32ª semana, né, ambos os testículos eles devem estar aí presentes já dentro dessa cavidade escrotal, tá ok? Então, veja que o gubernáculo é que vai aí dar a projeção para passagem, né, direção dessa passagem do testículo por dentro do canal inguinal. Ou seja, esses materiais aqui das fáscias dos músculos abdominais, ó, eles também vão ser projetados para dentro deste espaço aqui da futura bolsa escrotal, ok? Então, o testículo, né, e juntamente com o ducto deferente e todas as outras estruturas, elas devem passar por este canal inguinal, até ter essa projeção aí dentro da bolsa escrotal, tá? Por isso que a gente vai ter aí a formação, então, do cordão espermático, onde tem todas essas estruturas que a gente observa aqui, ó, da formação da parede abdominal anterior aí,
mais esses processos aqui das camadas, né, que vão dar origem às camadas de projeção aí para a bolsa escrotal. Criptorquidismo é quando os testículos eles permanecem aí na cavidade abdominal ou numa posição ectópica, onde não deveriam estar, ok? Então, vejam aqui a posição do canal inguinal, tá? O anel profundo e o anel superficial. E este testículo, então, tem que passar por esses dois anéis, por dentro desse canal, para ser projetado e alocado aí dentro da bolsa escrotal, né? Então, o gubernáculo vai dar o direcionamento para que isso aconteça, né? Lá da 7ª semana, ó. Veja que isso tudo vai acontecendo, então, por volta do 8º mês para o 9º mês, esse material já deve estar aí descido para dentro da bolsa escrotal, tá? E aí, a gente tem todas as projeções aí das paredes abdominais e de todas essas camadas musculares e de fáscias aqui também vão ser projetadas para a formação aí dessa bolsa escrotal. Aqui deixo para vocês, então, uma revisãozinha básica sobre esses processos. Na formação do testículo, o que a gente vai observar? Sob a influência do hormônio gonadotrofina coriônica da mãe, vai haver a produção aí de testosterona pelas células de Leydig já lá na crista gonadal, que está sendo diferenciada para testículo, visto que temos um cromossomo Y expressando o gene SRY. Essa expressão aqui da testosterona vai levar ao quê? Ductos mesonéficos vão ser estimulados em projeção aí dos futuros estruturas anatômicas internas, né? E ainda com essa produção de testosterona, nós vamos ter aí a produção de uma segunda substância, um segundo androgênio, que é a dihidrotestosterona. Vai dar origem, então, à formação da parte externa dessa genitália, tá? Ainda assim, a gente observa que as células de Sertoli, elas vão produzir a substância inibidora mulleriana, que nada mais é do que o hormônio antimulleriano. Ele vai fazer o quê? Vai degenerar os ductos paramesonéficos, que são os ductos de Miller. No caso das meninas, o ovário, então, vai começar a produção de estrógenos, né? Justamente devido aí à influência das fontes placentária e também materna, né? E aí essa produção dos estrógenos vão dar origem, então, ao estímulo para os ductos paramesonéficos, formação das porções internas, tá? Da genitália interna, e a genitália externa, ela também vai ser estimulada aí na sua diferenciação feminina. Deixo para vocês aqui algumas informações interessantes que vocês podem aí ter como se fosse um resuminho de tudo que aconteceu nesse processo para o embrião masculino. Aqui, um resuminho para o embrião feminino, tá? De todos esses processos que aconteceram. E aqui é uma visão final aí de todo esse processo. Veja aqui de uma gônada indiferenciada, tá? Ela vai passar, então, pela diferenciação para a produção de uma genitália interna e externa masculina e uma genitália interna e externa feminina, tá ok? Então, na mesma coloração aqui dos processos, né, das estruturas, observe aí as produções aí dessas estruturas em cada uma dos sexos. Por fim, essa tabela aqui traz para vocês, ó, a porção embrionária, tá? A estrutura adulta, ok? E aí remanescentes que não são funcionais, tá? Que aí a gente pode observar isso ainda na anatomia do adulto, tá? Mas que não tem uma função. Mesma coisa para o feminino. Temos aí o primórdio embrionário, as estruturas já adultas, tá? E os remanescentes que permanecem aí e não são funcionais na anatomia adulta. Bom, imagens eu tirei do Prometheus, do Tortora e também dos livros de embriologia do Moore e embriologia do Langan, tá ok? Bons estudos, povo! Beijos, até a próxima!